Aleluia, você pode dar mais um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor essa noite. Os irmãos perceberam que eu subi aqui mancando, porque tive que passar a tarde agarrado com o anjo. Tocou a minha coxa aqui, mas eu vim com a palavra, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Nós vamos meditar no texto sagrado. Obrigado. Atos, capítulo 13, o único versículo 36. Pedindo ao céu uma palavra, quando me veio o convite, e nessa luta, o Senhor trouxe essa palavra ao coração. Atos capítulo 13, versículo 36, que diz: porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de, numa terça-noite, nos reunirmos como igreja em torno do Seu nome e ouvir a Tua palavra. Pedimos que mais uma vez fale conosco, assim como o Senhor tem feito tantas vezes, e que a nossa vida, de fato, seja mais uma vez transformada. Nós não estamos aqui para sairmos melhores, Senhor, nós estamos aqui para sairmos transformados por Ti. E pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém. Sente-se, por favor, querido. Enquanto nós cantávamos para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, essa canção que faz parte do inário brasileiro de adoração ao Senhor, ela fala sobre a importância de sabermos a razão pela qual nós estamos vivos, porque nós nascemos, e de fato todos nós nascemos para o louvor e para a glória do Senhor. Amém, irmãos? E o texto que nós lemos, ele fala acerca de Davi. E quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, ele faz uma menção de Davi, dizendo: tendo Davi no seu tempo, ou seja, na sua geração, servido conforme o plano de Deus. Lucas, registrando no livro de Atos, uma menção sobre Davi, ele faz essa referência: Davi, na sua geração, serviu conforme o plano de Deus, ou seja, Davi, no seu tempo, na sua geração, fez aquilo que Deus esperava que ele fizesse. E é sobre isso que eu quero, em poucos minutos, falar com você, porque o Espírito Santo trouxe, mais uma vez, esse texto ao meu coração. A importância de nós entendermos o nosso tempo e respondermos ao plano de Deus para as nossas vidas nesse tempo. Você entende isso? Diga amém. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, os mais antigos vão lembrar, as empresas, quando o funcionário chegava, existia uma marcação de ponto, que era um talãozinho que furava. Você colocava na maquininha e furava. Quem pegou esse tempo aí? Levanta a mão. Tem gente antiga, tem um pessoal antigo aqui na igreja. Glória a Deus por isso. É bom quando a igreja tem ancião. Você colocava lá e furava. Ou seja, você chegou. Na hora de você sair para o almoço, era a mesma coisa, na hora de voltar do almoço e na hora de sair. Aí as coisas foram modernizando, aí passou a ser uma prancheta, você colocava lá os seus horários, modernizando um pouco mais, aí um pouco mais à frente foi a biometria, você colocava lá o dedo e fazia aquela leitura biométrica. Depois passou a ser uma leitura facial, você faz a biometria facial, você para lá diante da máquina, ela lê o seu rosto, escaneia, e você está liberado para entrar, para sair. Isso a gente chamava de marcação de ponto. O que era marcação de ponto? Era o que o empregador esperava que o empregado fizesse. E dentro do período em que ele estivesse dentro da empresa, obviamente que ele esperava que aquele empregado ele cumprisse a sua jornada de trabalho, atendendo aquilo que fosse a sua responsabilidade. Então, o cidadão chegava, ele marcava o seu ponto, iniciava seu turno de trabalho, saía para o seu intervalo, para o seu almoço, descanso, retornava para mais uma jornada
e depois marcava o ponto para sair. Nesse intervalo, ele faz o trabalho que ele é contratado para fazer e, ao final de um mês, ele recebe o salário pelo trabalho realizado. Então, é um acordo trabalhista. Eu lhe dou o emprego, você dentro de uma jornada de trabalho trabalha e eu te pago um salário por você ter feito aquilo que eu esperava que você fizesse. Davi, ele, na sua geração, ele decidiu não só ser como alguém que veio nessa terra para marcar o ponto, ou seja, para fazer aquilo que se esperava que ele fizesse. E eu quero pensar com você rapidamente 3 episódios que mostram que Davi, ele não veio a essa terra para marcar o ponto. Ele veio a essa terra para, como diz o texto em Atos dos Apóstolos, para servir ao Senhor conforme o seu plano dentro da sua geração. O primeiro texto que vai mostrar para a gente que Davi veio para algo um pouco a mais é 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, nós sabemos que é o texto que retrata a batalha entre filisteus e israelitas, que na verdade não se configurou porque sai um gigante do exército filisteu chamado Golias e propõe um duelo. Ao invés de ser uma batalha sangrenta, ele propõe um duelo. Ele lutaria pelos filisteus e alguém lutaria pelos israelitas. Ele passa 40 dias gritando e pedindo alguém do exército de Israel para que pudesse lutar contra ele. Mas 40 dias passados, ninguém ainda havia se apresentado. Ele sai 2 vezes por dia, ou seja, ele saiu 80 vezes pedindo uma pessoa do exército de Israel para lutar contra ele e não tinha. Isso é interessante porque o exército estava ali, posicionado, numeroso. Esse exército já havia vencido batalha contra os filisteus. Os soldados estão ali, os soldados estão preparados, mas nenhum deles está disposto àquele duelo. Eles estão posicionados para a batalha, mas eles não estão dispostos para o duelo. E aí tem um grande problema. Qual é o grande problema disso? O efeito patota. Quem já estudou sabe que na escola tinha um negócio chamado patota. Uma panelinha, um grupinho, que é aquela coisa assim, geralmente acontecia assim. Tinha um grandão que ameaçava um pequenininho. O pequenininho falava assim, rapaz, não dá para mim não. O que ele fazia? Ele ia na patota, falava assim, cara, tem um cara ali que falou que ia me pegar lá fora. A patota vinha junto com o pequenininho, falava assim, rapaz, tu disse que ia pegar o cara lá fora? Abafava, não, que isso, cara, nada disso. Não, ele entendeu errado, estava brincando com ele. Não, tu falou que ia pegar o cara, vai ter que pegar todo mundo aqui. Não tem nada disso. Desconversava e saía fora. Esse é o efeito da patota. Alguém que não consegue sozinho, consegue com a patota. O grande problema é que o grandão geralmente falava assim, ó, fica tranquilo, 1 hora eu vou te pegar sozinho. Aí tinha um ditado, não sei, lá em São João era assim, não sei se aqui era, galinha de casa. Aqui funcionava também. 1 hora eu vou te pegar sozinho. Você não vai ficar com todo mundo o tempo todo. 1 hora eu vou te pegar sozinho. E realmente 1 hora ele não estava com a patota. Não tem como andar com a patota 24 horas por dia. O que o efeito patota faz? Nos dá uma sensação de empoderamento. Mas, na verdade, esconde a nossa fraqueza. Qual era o grande problema do exército de Israel? É que era um exército forte, um exército numeroso, mas de soldados fracos. Ninguém se voluntariava para ir sozinho. Eles só iam se fosse todo mundo junto, mas sozinho ninguém encarava. O problema de fazer parte de um exército forte, sendo um soldado fraco, é porque nem em todo tempo você vai estar com todo mundo. Aquela ideia de que a gente está na igreja, e aqui a gente adora, aqui a gente canta uns cânticos proféticos, pisa na cabeça do diabo e passa a espada do diabo. Glória a Deus, amém, irmão? A gente é do manto e a gente gosta disso. Só que, se você não tem disposição para um duelo lá fora, você corre grande risco em ficar atiçando o diabo no meio da patota. Porque 1 hora ele vai te encontrar sozinho. O grande problema do povo de Israel, do exército, é que eles são fortes juntos, mas sozinhos eles não encaravam o duelo. Eles eram fortes para uma batalha, mas eles não encaravam um duelo. Trazendo para miúdos e para o nosso contexto,
O que significa ser forte na patota e perder no duelo? O que significa encontrar um gigante sozinho? O que significa encontrar alguém que você precisa vencer sozinho? É quando você está na igreja, e glória a Deus porque você vem à igreja, glória a Deus porque você faz parte da comunhão dos santos, você recebe palavra, você adora, você serve ao Senhor, mas chegando do lado de fora, essa sintonia, essa aliança com Deus precisa permanecer para que você não perca os duelos que aparecerão para você, porque há gigantes que vão gritar só com você e não vão gritar comigo. Quando é que o gigante encontra alguém sozinho? Quando você em casa vai acessar algum site e de repente alguma coisa te chama. Quando você recebe algum link para assistir ou para ver ou para ouvir alguma coisa. Dependendo de qual seja a sua reação, a sua resposta, significa que o gigante te encontrou sozinho. O grande problema é que há pessoas que estão caindo diante dos gigantes quando são chamadas para um desafio sozinhos. Dentro do nosso corpo, dentro da igreja estão vencendo, mas fora estão perdendo. Mas eu quero crer que essa noite nós fazemos parte de um exército forte, sendo soldados fortes. Quem glorifica o Senhor aqui? Então o problema de Israel era esse. E o Davi, ele recebe uma ordem do seu pai. 1 Samuel 17, versículo 17. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e esses 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga prova de que estão bem. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Então, Jessé tem uma informação de que alguns de seus filhos que foram alistados estão na guerra e ele quer saber notícias. Então, ele vai mandar Davi. Davi vai pegar a sua lancheira com as coisas que o pai separou e vai ao vale da guerra. Chegando lá, o pai pediu a ele: você vá, entregue o lanche aos seus irmãos, entregue os queijos aos capitães e busque informações sobre a guerra. Me traga uma prova de que seus irmãos estão bem e dá referência geográfica de onde eles estão. Davi então vai com uma missão muito específica, que é entregar lanches e buscar uma informação. Chegando lá, ele ouve o gigante gritando. Ele ouve aquilo e faz o que o pai pediu para ele fazer. Busca informações. Esse gigante está gritando. O que é isso aí? Por que ele está gritando? Ele está gritando porque a ideia aqui agora não é uma guerra, é um duelo. E ele quer uma pessoa que lute com ele. Algum de nós aqui tem que lutar com ele. Pedido do pai. E o que ganha se lutar com ele? É porque eu tenho que passar essa informação para o meu pai lá. Ganho 3 coisas. Casa com a filha do rei, a família ganha riquezas e nunca mais vai pagar imposto. Eu acredito que foi o terceiro que empolgou ele. Nunca mais paga imposto. Ele falou assim: rapaz, eu vou lutar nesse negócio aí, cara. Ele foi ali para lutar? Ele foi ali para buscar o quê? Informação. Se Davi volta só com a informação e chega: pai, a informação é o seguinte: tem 40 dias sem um gigante, está gritando, está ameaçando, está zombando do povo, o exército está lá, Saul está com medo, meus irmãos estão com medo, está todo mundo com medo, desesperado. 80 vezes o cara gritou, ninguém foi. E se lutar com ele, ganha riqueza, casa com a filha do rei e nunca mais paga imposto. Se Davi volta com essas informações, ele teria feito o que esperava que ele fizesse? Sim ou não? Sim. Foi o que o pai pediu para ele fazer. Se ele só faz o que esperava-se que ele fizesse, ele não teria desobedecido e ninguém julgaria Davi se tivesse feito isso. Ninguém, absolutamente ninguém, nem o seu pai. O pai agradeceria e falasse assim: muito bem, meu filho, muito obrigado pelas informações. Pode ser que ele enviasse uma outra notícia, uma outra informação para um outro lugar, ou não, volta lá e cuida das ovelhas. Só que Davi, nesse episódio, ele decidiu fazer um pouco mais. Ele não quis só marcar o ponto. Ele decidiu fazer o quê? Diga, um pouco mais. Um pouco mais. Segundo episódio. Quando Davi decide lutar contra o gigante, ele se apresenta a Saul. E aí o Saul vai dizer assim: meu filho, me disseram aí que você quer lutar contra o gigante.
Mas não dá para você não, meu filho. Esse gigante aí, ele é um guerreiro desde a mocidade, você é um garoto novo. Eu te chamo aqui para você tocar harpa quando eu estou endemoniado, mas guerrear não é contigo não dá para você não. E ele fala assim, não, deixa eu contar uma história para o senhor. E aí ele conta uma história que talvez ninguém soubesse. Talvez tenha sido a primeira vez que ele conta essa história. E a história é o seguinte, eu cuidava das ovelhas do meu pai, e em 2 episódios aconteceu algo inusitado. Uma vez aconteceu de um leão surgir, pegar uma das ovelhas, e em uma outra ocasião um urso surgiu e pegou uma das ovelhas. E naquela hora, eu fui tomado de uma ira santa, eu corri atrás do urso, corri atrás do leão, arranquei as ovelhas da garra do urso, da boca do leão, matei o urso e matei o leão. E aí ele diz assim, o mesmo Deus que me entregou o urso e o leão, vai me entregar esse gigante. Agora, preste atenção. Se quando o leão e o urso surgiram, se Davi, ao invés de correr atrás, porque, meu irmão, eu só acredito porque está na Bíblia, que o cara correu atrás do leão, eu só acredito porque está na Bíblia. Amém ou não, meu irmão? Se fosse outra pessoa que eu estou falando, tá bom, meu irmão, tu correu atrás do leão. Mas a Bíblia está dizendo, então eu creio de verdade. Ele, se ao invés de correr atrás do leão, e ao invés de correr atrás do urso, ele tivesse guardado as outras ovelhas, perdeu 2, mas guardou todas as outras. Você acredita que alguém o condenaria por isso? Alguém o recriminaria por isso? Ele teria feito o que se esperava que ele fizesse. Só que ele decidiu fazer um pouquinho mais. 3º episódio. Agora Davi já está como rei de Israel. E em determinado dia ele levanta e ele sente saudade da arca do Senhor. E ele começa a perguntar, como eu vou fazer para trazer a arca de Deus? Ele decide trazer a arca. A arca do Senhor havia sido levada pelos filisteus na época do sacerdote Eli, quando os filhos de Eli estão na batalha, Hofni e Finéias, e eles pedem a arca como um amuleto. A arca é enviada, e chegando lá, eles perdem a batalha, eles morrem, a arca é levada, a notícia chega para Eli, Eli cai, morre, uma tragédia, nasce uma criança e se coloca o nome Icabode, foi-se a glória de Israel. Porque a arca foi levada, os filhos morreram, o sacerdote morreu, uma tragédia nacional. Depois de Eli, nós sabemos que começa o ministério de Samuel. Samuel buscou a arca, irmão? A Bíblia diz que Samuel fez alguma menção de buscar a arca? Não. O povo já não quer mais ser liderado por Samuel, porque agora Samuel já está velho. Ou seja, já passaram anos e anos. Samuel está velho, os filhos dele não andam na presença do Senhor, eles decidem ter um rei. E aí a escolha de Deus é Saul. Saul se levanta como rei. Saul fez menção de buscar a arca, irmão, sim ou não? Não. Alguém recriminou Samuel ou Saul por não buscar a arca? Não. Se Davi não tivesse buscado, também ninguém falaria nada. Porque não foi ele que perdeu. Não foi responsabilidade dele. Não perdeu na gestão dele. Só que, nesse episódio, ele também decide fazer um pouquinho mais. O que eu quero dizer essa noite, e isso tudo foi só uma introdução. Obrigado, minha irmã, me incentivou. Para dizer o seguinte, o Senhor não espera que a gente esteja aqui nessa terra simplesmente para marcar o ponto, para fazer o que se espera que nós façamos. Davi é uma prova de que nós podemos fazer um pouco mais. Ao invés de marcar o ponto, Davi decidiu marcar o seu tempo. Ao invés de fazer o que se esperava, ele decidiu cumprir o propósito de Deus. Ao invés de atender expectativas humanas, ele decidiu suprir aquilo que era a vontade do Pai para o seu tempo. E ele responde aquilo que o Pai esperava que ele fizesse. Ainda que, atendendo às expectativas humanas, ele pudesse conseguir boas posições, bons elogios, ele decidiu, no seu tempo, fazer um pouco mais. Então, há uma diferença entre viver para marcar o ponto e viver para marcar um tempo.
Há uma diferença entre viver alinhado à expectativa humana, o que as pessoas esperam e requerem de você, e viver para atender à vontade divina, para atender o plano divino para a minha e para a sua vida, para esse tempo. Porque Lucas vai escrever em Atos, Davi, ele entendeu o seu tempo, e ele entendeu que havia uma vontade divina para aquele tempo, e se empenhou para ultrapassar a expectativa humana e fazer a vontade de Deus. Eu quero crer que essa noite nós também faremos como Davi, vamos ultrapassar a expectativa humana para satisfazer a vontade de Deus. Quantos desejam isso? Glorifiquem ao Senhor. Ultrapassar a expectativa humana para realizar a vontade de Deus. Porque Deus espera um pouco mais de nós. Você pode dizer para 3 pessoas, Deus espera um pouco mais de nós. E sabe por que Deus espera? Porque Deus sabe que nós somos capazes. Se tem um trem que Deus sabe, é que nós somos capazes. Tem uma parábola na Bíblia, Mateus capítulo 25, uma parábola que nós conhecemos como parábola dos talentos. Um senhor vai se ausentar da terra, chama 3 empregados e confia-lhes talentos, dinheiro. Talento é dinheiro, é valor, não é dom, habilidade natural. No contexto da parábola, talento é uma medida financeira, é dinheiro. Ele chama 3 pessoas que ele confia, e ele vai dar a cada uma delas uma porção dos recursos que ele tem. Ele chama um e fala, olha, você tem 5 talentos para você administrar e cuidar enquanto eu estou fora. Entrega 2 para outro, entrega 1 para o outro. Nós conhecemos a parábola. A Bíblia diz que ele passa um bom tempo fora, e aquele que recebe 5, imediatamente corre e consegue multiplicar, ganha mais 5, o que consegue 2 vai e multiplica e ganha mais 2, e o que recebe 1, ele enterra. Quando o Senhor volta para a prestação de contas, o que recebe 5 chega e diz, Senhor, está aqui os 5 talentos que o Senhor me deu, e eu consegui mais 5. E ele diz, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e o sobre muito eu te colocarei. Agora, o interessante nessa parábola é que o texto diz, no capítulo 25 de Mateus, versículos 14 e 15, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, outro 2, outro 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Ou seja, ele vai enxergar capacidade. Ele pegou 5 talentos e falou assim, esse cara tem capacidade para multiplicar isso aqui. Entregou. Esse aqui tem capacidade para dar conta disso aqui. Esse aqui tem capacidade para isso aqui. E entrega os talentos. Se ausenta. E aí começa a prestação. Está aqui o que o Senhor me deu, consegui mais 5. Rapaz, você foi extraordinário. Você superou a expectativa. Você fez o que eu esperava que você fizesse. Muito obrigado. Você merece entrar no gozo do seu Senhor. Obviamente que é uma parábola falando sobre salvação e galardão. Depois vem o 2, e você de 2? Então, consegui mais 2 também, rapaz, servo bom e fiel. Aí chega o que recebeu 1 talento só. Aí ele vai dizer o seguinte, no versículo 25, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Ele ficou com medo. Fiquei com medo. A sentença para ele é, você é um servo mau, algumas versões negligente e preguiçoso. Se você não tinha capacidade, você não enxergou capacidade em si para fazer alguma coisa, entregasse meu dinheiro no banco. Colocasse no banco para que rendesse juros e eu pudesse ter um rendimento dos juros do banco. Mas você não fez absolutamente nada. E ele é sentenciado ao lugar onde há choro e ranger de dentes. Quando Jesus conta essa parábola, e eu estudando esse texto, isso me deu uma arrepiada. Porque o que recebeu um talento, ele perdeu o talento? Não, ele não perdeu. Ele fez a manutenção do que ele tinha recebido.
Se tivesse perdido, rapaz, você também perdeu o negócio, cara. Você não deu atenção, displicente. Não, ele não perdeu. Ele é sentenciado e sobre ele cai uma dura punição, não porque ele perdeu, é porque ele não fez nada. É porque ele tentou só fazer a manutenção e entregar na mesma medida que recebeu. E o Senhor tinha expectativas na vida dele. O Senhor tinha visto que ele tinha capacidade para fazer alguma coisa. E ele decidiu não fazer. Por medo, ele decidiu não fazer. Então a sentença é dura, porque o Senhor conhecia a capacidade e o potencial dele. O Senhor sabia que ele podia, assim como ele sabia que o de 5 podia e que o de 2 podia. Então a ideia de só fazer a manutenção daquilo que Deus nos deu, não funciona. A ideia de servir ao Senhor só para bater o ponto, não funciona. A ideia de fazer o mínimo como cristão só para garantir o céu, não funciona. A ideia de servir o Senhor, tentando de alguma forma administrar as forças, ou administrar o tempo, não se doando tanto, porque nós temos outras coisas, afinal, não funciona. Porque o Senhor sabe que eu e você temos capacidade, e Ele espera que nós utilizemos isso. Esse servo negligente, ele é punido não pela perda, ele é punido pela improdutividade. E isso precisa colocar uma pulguinha atrás das nossas orelhas. Porque imagina nós vivermos uma vida inteira esperando o Senhor, e no final, pela improdutividade, no final, pela não utilização da capacidade, o Senhor dizer para quem assim o fizer: rapaz, não tem lugar para você comigo não, porque você tinha potencial, você tinha capacidade, e eu investi em você. Você simplesmente decidiu não fazer. Isso é um problema. E nós temos uma história que retrata isso bem, 2 Reis, capítulo 13. Eu vou ler esse texto, que ele não é tão longo. 2 Reis, capítulo 13, do versículo 14 a 19. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue o arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs a mão sobre a mão do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu. Eliseu continuou: atire. O rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios até a Feca, até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. E ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes. Diga, 3 vezes. 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Essa história é de arrepiar. Porque Eliseu está prestes a morrer, e no último ato profético, Jeoás seria o último rei a quem ele serviria como profeta em Israel. No último ato profético, para de fato estabelecer o reino de Jeoás e acabar com os seus inimigos, ele pega um arco e flecha para fazer um ato profético de vitória completa, de libertação contra os inimigos. E nós lemos o texto. Eles atiram uma flecha pela janela. E ele profetiza: esta é a flecha da vitória do Senhor. Ele fala: agora, você pegue as flechas que tem aqui, atire contra o chão. O texto nos dá a entender que tinham ali 6 flechas. Ele falou: você tinha que ter jogado 5 ou 6. Então, no mínimo, ali tinham quantas flechas? 6. Ele jogou quantas? Ele fez a metade do que ele podia. Ele tinha capacidade para fazer mais e decidiu fazer menos. Isso é um problema. Ele tinha recursos para fazer mais e decidiu fazer menos. Uma decisão dele, arbitrária. Não, vou jogar 3. Jogou 3. Quando ele joga 3, o texto é claro, Eliseu ficou irado. Irado.
Ele não ficou calminho, rapaz, o que você está fazendo? Pega outra. Não. Ele ficou irado. Ele falou, eu disse que essa era a flecha da vitória do Senhor, para você vencer todos os seus inimigos, para você estabelecer de fato o seu reino, um reino de paz. E você tinha 6 flechas, você lançou 3 flechas. Você tinha mais flechas para lançar. E você simplesmente decidiu fazer menos do que você poderia ter feito. Pois bem, ao invés de receber uma vitória integral, você vai viver uma vitória parcial. Só 3 vitórias. Você resolveria os seus problemas. Você teria a vitória completa. Mas porque você decidiu fazer menos do que podia ter feito, menos do que se esperava que você fizesse, você não vai ter uma vitória integral. E ele, que poderia naquele instante ter sido abençoado sobremaneira, sai daquele encontro, daquele último encontro, sabendo que apenas 3 vitórias teria, e o restante da sua vida seria uma vida marcada por derrotas, porque poderia ter feito mais e decidiu fazer menos. Esse é o perigo de nós entendermos, aliás, a necessidade de nós entendermos que nós não estamos aqui para fazer apenas uma marcação de ponto, meus irmãos. O Senhor está esperando um pouco mais de cada um de nós. E Ele espera isso, não colocando na nossa conta a responsabilidade de fazer todas as coisas, não. Em todos os textos que nós vimos, o Senhor capacitou pessoas para fazerem mais do que a expectativa humana pesava sobre eles. Só que alguns entenderam isso como Davi e fizeram. Outros, como Joás, não entenderam e não viveram uma bênção integral. O que determina se eu terei uma vida vitoriosa, uma vida onde, de fato, eu vivo para marcar o meu tempo, ou se eu vivo somente para marcar o ponto, somente para fazer aquilo que as pessoas esperam, somente para ganhar alguns pontos com o meu chefe, somente para ganhar alguns pontos com o meu pastor, somente para ganhar alguns pontos com o meu líder, somente para ninguém me chamar a atenção, viver cumprindo protocolos, e não tocando a vida de ninguém, e não sendo um agente de transformação na vida de ninguém. Se eu decidir viver assim, eu posso saber que a minha vida não será uma vida marcada por vitórias, será uma vida marcada por desertos e por derrotas. Mas, se como Davi, eu entender o tempo em que estou vivendo, e que o Senhor me dotou de capacidades, e que principalmente, que Ele está comigo, para que eu marque a minha geração, eu serei mais do que vencedor nesse tempo. Nós podemos decidir se seremos mais do que vencedores, ou mais uma história de fracasso a ser contada. O que determina é a minha disposição em lançar as flechas que eu tenho do Senhor. Talvez você tenha muitas flechas, e alguém diga assim, não, eu só tenho uma flecha, eu só recebi um talento, se eu tivesse recebido 5, aí eu dava uma moral, mas um talentinho só, eu fico pensando, meus irmãos, alguém já ouviu algum disco, na época do disco, uma fita de Billy Graham cantando? Alguém já ouviu? Uma fita, os melhores de Billy Graham. Alguém já ouviu os melhores de Billy Graham? Alguém já assistiu algum filme com Billy Graham interpretando o ator principal? Alguém? Alguma coisa do tipo? No teatro? Um teatro gospel? Alguém? O que Billy Graham fazia? Pregava. O cara tinha uma flecha só. E ele usou a flecha que tinha. Alguém está comigo aqui ou não? Essa ideia de que só tem uma. Irmão, com uma flecha, você pode marcar seu tempo. Com uma flecha, você pode marcar sua geração. Uma flecha só. Uma só. Tem gente que é dotado de variadas capacidades, tipo pastor Samuel. Uma flecha para cantar, uma flecha para tocar, uma flecha para pregar. É muita flecha. Tem gente que tem menos flechas. Mas não importa a quantidade de flechas que você tem. O que de fato importa é se você está usando todas que você tem.
O que importa é se de fato você está usando todo o potencial que Deus espera que você use. Se você entendeu que há, de fato, algo que Deus quer que você marque nessa geração, e você está usando todos os recursos que Deus te dotou, te capacitou para marcar, de fato, essa geração e fazer não o que a expectativa humana espera, mas aquilo que a vontade divina estabeleceu para a sua vida. Eu não quero viver para atender expectativas humanas. Nós não devemos viver para atender expectativas humanas. Se eu e você mirarmos na vontade de Deus, você vai atender a expectativa humana e vai superá-las. Se você mirar na expectativa humana, você não chega na vontade de Deus. Você vai parar e talvez nem alcance a expectativa humana, porque o homem, a demanda é infinita. Quer uma coisa, amanhã quer mais do que essa coisa, e depois quer mais, dobra a meta, e tem uma senhora da meta aí que fala da meta. Agora, a vontade divina está estabelecida como um propósito para a minha vida e para a sua vida. O que eu quero que essa noite, uma noite de reflexão bíblica, eu aprendi novinho, terça-feira é noite de estudo, né? Então tem que ter referência bíblica. Espero que você tenha anotado aí as referências. Depois eu mando para você, se você não anotou. É noite de a gente pensar versículos, pensar textos. Permitir que o Espírito Santo fique diferente de domingo, culto evangelista, quarta-feira, culto profético. Hoje é para pensar. É para pensar o que nós estamos fazendo com as flechas que o Senhor está esperando que a gente lance. Aonde? Diga, na terra. Aonde? Aonde? Na terra. É específico. Jogue as flechas aonde? Na terra. Tudo que Deus te deu só serve para a terra, irmão. Só serve para a terra. Toda a capacidade que você tem só serve para a terra. Você só pode lançar essa flecha na terra. Ah, não, isso aqui eu estou guardando para cantar no coro celestial. Esquece isso. Isso é coisa de Cassiane. Você tem que lançar a flecha onde? Diga mais forte. Na terra. É na terra. O Senhor te deu capacidade e Ele está olhando. Vamos ver se Ele vai jogar na terra. Aí, que não haja nenhum Joás aqui essa noite. 1, 2, 3. Ué, parou? Parou. O que é isso, pastor? Como que é isso? É que Deus deu capacidade múltipla para a pessoa. Ah, não, mas agora eu não quero mais cantar, não. Ué. Mas Deus não te deu essa flecha? Deu, mas não quero jogar na terra, não. Rapaz, você vai arrumar problema. Ah, não, mas agora eu não quero mais esse negócio de entregar a visão que Deus me dá, não. Ah, mas por quê? Não quero mais isso, não. Já falei para Deus, pega de volta. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. É melhor tu usar essa flecha. Porque essa flecha é só para a terra. E você vai ser cobrado se você não jogar essa flecha na terra. Ah, não, mas agora eu não vou, negócio de ministério, eu estou fora. Negócio de criança, Deus me livre, até sinal da cruz. Deus me livre. Trabalhar com jovem, Deus me livre, nunca mais. Pastor, me erra, rapaz. É melhor você jogar essa flecha na terra. Porque essa flecha só serve para a terra. Se nós não entendermos que o Senhor nos deu flechas para marcarmos a terra, a gente vai passar uma vida inteira acreditando que estamos fazendo a vontade de Deus, mas não estamos nem perto da expectativa que Ele tenha sobre a nossa vida. As flechas que Deus me deu são flechas para marcar esta terra. As flechas que Deus te deu são flechas para marcar esta terra. Não seja como Joás. Não fique escolhendo a flecha que você vai usar, não. Não, agora eu só faço isso. Rapaz, mas como assim? Tem um amigo meu que falou assim, não, agora eu não canto mais não, agora eu só prego. Mas por que você só... Não, já passou essa fase na minha vida. Eu falei, rapaz, tu tem 2 asas, voa com as 2 asas, cara. Voa com as 2 asas. Se tu voar com uma só, tu vai ficar rodando em círculo, cara. É melhor tu voar com as 2 asas. Tu tem 2? Usa 2. Tu tem 2 flechas? Usa 2 flechas. Porque elas foram dadas por Deus para marcar esta terra. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Que o Espírito Santo nos desperte para essa realidade. De que nós podemos viver a nossa vida para marcar o ponto ou para marcar um tempo. Para marcar uma geração, para marcar essa terra. Quantas pessoas você conhece? E aí eu não digo somente daquelas habilidades tão
distintas ou que nos colocam em evidência como pregação. Eu citei Billy Graham de forma propositiva para dar a ideia de alguma coisa grande. Agora, quantas pessoas eu e você não conhecemos, crescemos na igreja? Quantos diáconos não marcaram seu tempo numa portaria de igreja? Quantos? Irmão, eu lembro de diáconos que marcaram a minha vida, porque eram pontuais, não faltavam cultos, sempre ali, sérios, homens de oração, marcaram o meu tempo. E o que ele era? Nunca vi pregar na vida, sempre estava na portaria. Eu me lembro de irmãs que marcaram o tempo orando e servindo a Deus na cantina. Qual era a flecha que ela tinha? Sabia fazer coxinha. Oh, glória a Deus! Que coxinha maravilhosa! Ela fala assim, meu Deus, mas a habilidade, a coxinha. Meu irmão, se foi a flecha que Deus deu para essa mulher. E ela fazia a melhor coxinha do mundo. Fazia coxinha na cozinha da igreja, cantando. Se Cristo comigo vai. Meu irmão, pensa numa unção. O óleo na cozinha não era só o óleo lisa, não. Era o óleo da unção do Senhor também. Era a flecha que ela tinha. Não pensa assim, não, mas eu não sei. Não, quem está falando de pregar? Ninguém está falando aqui de cantar. Eu estou falando da flecha que Deus te deu. Talvez você seja um produtor audiovisual. É isso que Deus te deu? Irmão, use essa flecha para marcar esse tempo. Talvez você seja alguém, como aconteceu, e foi uma história que me tocou muito, um irmão nosso, e aqui eu encerro, só para parecer que está interessante, vou falar aqui encerro, e você fala assim, aqui eu encerro. Foi bem fingida, só para aparecer na gravação. Um irmão nosso, em São Paulo, funcionário de um canteiro de obras em São Paulo. Aí você ouviu lá em São Paulo. Pastor, esse irmão aqui. O que tem esse irmão? Rapaz, esse irmão, trabalhando num canteiro de obras da prefeitura, novo convertido, aceitou a Jesus, não sabia fazer nada na igreja. Sabia fazer, ruim de falar, não sabia falar direito, tímido, não sabia falar direito, não sabia ler, não sabia cantar, trabalhando na obra da prefeitura. E aí, na hora que o caminhão saía, o ônibus saía para levar os funcionários, dava o horário, o pessoal largava tudo e ele ficava lá parado. Geralmente, no canteiro onde ele trabalhava, ficava parado um tempo, encostado. E aí, depois de um tempo, ele vinha. E o pessoal, o cara está atrasando a gente, doido para ir embora, tu fica aí, rapaz. Aí, o dia seguinte, mesma coisa. Depois de um tempo, o pessoal falou assim, cara, pelo amor de Deus, tu atrasa a gente, cara. Tu fica parado lá, olhando para aquele buraco, cara. Por que você está vendo aquele negócio lá, cara? Acabou, larga aquilo lá. Ele, não. Aí ele pegava, limpava a ferramenta que ele usava, guardava no lugar, trancava a chave, limpinha e tal, e ficava olhando para o buraco. Alguém falou assim, cara, o que você fica olhando para esse bendito buraco? Ele falou assim, é porque agora eu sirvo a Jesus. E eu falei com Jesus, Jesus, eu não sei fazer nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu sei fazer buraco. E cada buraco que eu faço para a glória de Jesus. Está usando a flecha que sabe. Está usando a flecha que tem. Use o que você tem. Não fique olhando para a flecha do outro. Não fique querendo a flecha de alguém. O Senhor já te deu as suas próprias flechas. Você não precisa usar a flecha de ninguém, o Senhor não precisa tirar a flecha de alguém para passar para você. Ele sabe qual é a sua capacidade e Ele já te deu as flechas para marcar esse tempo. Não importa onde você foi plantado por Deus, Ele te deu o potencial para marcar esse tempo. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Podemos orar, pastor? Eu queria chamar aqui o pessoal do louvor, só o corinho do louvor, só o coro, como farol. Usa-me, Senhor. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Talvez, meu irmão, você vai ser alguém que vai indicar pessoas para trabalhar em empresa. Talvez isso seja a sua flecha, conexões. Você é uma pessoa de conexão. Use a sua flecha. Não deixe de usar a sua flecha porque alguém te magoou, porque alguém te... Não. Alguém está comigo aqui? Diga amém.
Se você tem apenas uma, use uma. Se Deus te deu mais capacidade, no sentido de te deu mais flechas, use todas que você tem. Faça tudo o que você pode. Porque você não tem que atender a expectativa humana. Ministerialmente falando, você não tem que atender a expectativa do pastor Jaime ou do pastor da sua congregação. Você precisa entender que há uma vontade divina que é superior à expectativa humana. E quando a gente, de fato, acessa essa vontade, nós somos capazes de marcarmos a terra com a flecha que temos. Feche seus olhos, vamos orar. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte um alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte um alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ó Senhor, nós oramos esta noite, ouvimos Tua palavra, e cada um de nós deve responder de acordo com a capacidade dada pelo Senhor. O meu pedido essa noite é que nós não sejamos indiferentes ao Teu chamado, que nós compreendamos que nós temos flechas dadas pelo Senhor para marcarmos esta terra, que nós entendamos que o Senhor enxerga em nós capacidade para marcarmos o tempo em que vivemos, o lugar onde o Senhor nos plantou. O Senhor enxerga a capacidade em nós para fazermos mais do que a expectativa humana. O Senhor enxerga a capacidade em nós para mais do que marcarmos o ponto, marcarmos o nosso tempo. Ó Pai, que esta palavra que o Senhor liberou esta noite sobre a nossa vida possa nos produzir um despertamento, um alinhamento com a Tua vontade, Senhor. Ó Pai, não nos deixe ser negligentes ao Teu chamado para as nossas vidas. Ó Deus, nós não queremos negociar as flechas, nós não queremos negligenciar as flechas, nós queremos usar aquilo que o Senhor nos deu para marcar esse tempo. Não importa quantas são as flechas, não importa se a flecha é uma flecha para ser utilizada em cima de uma plataforma, se a flecha é para ser utilizada na mesa de um escritório, não importa, nós queremos marcar o nosso tempo e fazer para a glória do Teu nome. Que tudo que façamos, seja num canteiro de obras, seja atrás de um instrumento, seja numa plataforma, seja para a Tua glória, Senhor. Não a nós, mas ao Teu nome da glória, Senhor. Ao Teu nome da glória. Ó Pai, que nós saiamos daqui despertados uma vez mais a usarmos tudo o que o Senhor nos deu para marcarmos esta terra, que nenhuma flecha fique sem ser lançada. É o que nós pedimos, oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.